Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Do católico eu segui, né, o caminho da primeira comunhão, ia às missas, etc. Mas no ano de 1982, que foi um dos anos mais trágicos, o meu pai morre num acidente trágico, ele é eletrocutado. Minha mãe tinha 27 anos na época, mãe de 3 crianças, um de 1 ano, outro de 5, que era eu, e a minha irmã de 6. E minha mãe, nessa época, muito dependente do meu pai, teve um choque, nós todos sofremos muito com a perda dele. E aí começou um processo muito doloroso de uma viúva, praticamente semi-analfabeta, vinda do campo, para criar esses filhos. E nós, com todas as nossas dificuldades, sobrevivendo aquele tempo de governo Sarney, de governo, enfim. Até que um amigo de infância, Alexandre, ele se converte na Igreja Presbiteriana do Brasil. E vai para a igreja, se batiza e cresce ali na graça e no conhecimento. E como éramos amigos de infância e vizinhos, ele começa a me evangelizar. Então, com ele ali, eu aprendi os primeiros conceitos de evangelho, salvação, de inferno e a natureza da fé, da salvação, que não é por obras, é mediante o sacrifício de Cristo. E ele me convida e eu começo a frequentar a presbiteriana. Isso criança Isso ainda? com 13 anos. 13. 13 anos. Aí dos 13 aos 16 eu frequento e tenho boas noções. Uma semente é plantada no meu coração. Só você, da sua Só família? eu da minha família. Contudo, a conversão ainda não tinha acontecido. E como muitos jovens, aos 16 anos eu me desvio, me perco. Paro de ir. E aí começa o vale da sombra da morte, o vale escuro da minha vida. E como muitos jovens da minha idade, eu vou conhecer o mundo. Eu vou conhecer as drogas, o álcool e todas aquelas coisas drásticas, né? Que são muito ruins para um jovem. Inclusive experiências com cocaína, coisas que, né, se não fosse a misericórdia de Deus, eu poderia estar preso ou morto. Quando eu completei 23 anos, já ali, saturado de baladas, de drogas, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, porque eu sempre fui muito carismático. Então tinha relação boa com pessoas desde de usuários de droga até pessoas da elite da cidade. Sim. Era comunicativo, demais. Então era bem-vindo em todos os lugares. Era festa de segunda a segunda, e sem nenhum limite. Até que no dia... Só que a semente do evangelho estava no meu coração, a ponto de muitas vezes voltar dessas baladas de madrugada, quase que amanhecendo, eu me lembro de pensar, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Isso eu me lembrava. Isso não te amedrontava? Amedrontava. Ou não, você fala, eu não vou pensar depois, eu pensar agora. Sim, era apenas 5 minutos. Depois esse pensamento acabava. É que então, com 23 anos, uma sexta-feira, nós iríamos para uma festa. E eu e um amigo meu, eu me troco e vou passar na casa dele para irmos. Eu chego lá, ele ainda está se trocando, eu estou esperando na sala. Ele termina de se trocar na sala e eu tinha recebido algumas roupas que um amigo meu dos Estados Unidos trouxe, todo marcas, todo chicoso ali, e aquilo a gente valorizava demais, claro, principalmente o jovem. É que neste momento, enquanto ele se trocava, um fogo, uma coisa divina tão forte tomou meu coração e eu comecei a me contorcer. E eu estava com aquelas roupas de grife e ele sentado na cadeira, eu comecei a pegá-las, olhar e dizer para ele, olha isso aqui.
isso aqui não é nada. Olha meus valores. Eu disse para ele, eu tô perdido. Eu vou pro inferno desse jeito. Eu preciso de Cristo. Eu preciso voltar para a igreja. Ele olhou assim para mim, não entendendo. O que é isso? Eu preciso. Ele disse, se você for, eu vou também. Desse jeito. Uau. Contudo, aquele dia nós ainda saímos, só que eu não me lembro ter visto ninguém, falado com ninguém. Eu estava completamente em transe. E eu voltei para casa. Acordei no outro dia, sábado, quem eu fui atrás? Do Alexandre. Alexandre, tem igreja hoje? Calma, tem culto hoje? Tem. Por quê? Calma. Porque eu quero Deus, eu me converti. Então, naquela noite de sexta-feira, eu nasci de novo. Foi a minha estrada de Damasco. Nossa. Aquele dia, todo o meu amor pelo pecado foi-se embora. E tudo que eu ainda não tinha por Cristo, aquele amor gigantesco, nasceu. Então ele me levou à igreja para nunca mais sair. Que bênção, meu Deus. Então, assim, foi um encontro com Deus na sala. Não foi em um culto, em uma vigília. Foi com a semente que já tinha sido plantada. Mas ela resolveu germinar aquele dia. E ali foi minha estrada de Damasco. Ali eu caí do cavalo. E eu tive um encontro com Cristo. Ele tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. E eu passei a ter a joia mais preciosa da minha vida. Eu me lembro de ter comentado até no podcast que poucas coisas me deram tanto prazer como a cocaína, por exemplo. Eu imaginava que não tinha nada superior àquilo. Era uma coisa de uma... Mas quando Cristo me encontrou, quando o Espírito Santo me encheu, meu Deus do céu, eu não precisou ser tomado de mim as drogas. Sim. Eu simplesmente entreguei, Sim. porque eu conheci algo muito mais valioso, muito mais prazeroso. Se as pessoas que usam, se as pessoas que estão nesse mundo soubessem o que estamos falando, soubessem o prazer e a paz que Cristo dá, elas não precisariam ter isso arrancado delas, elas entregariam. Sim. Porque essa paz e esse amor só Jesus Cristo pode dar e Ele me deu. E eu não troco por nada nem por ninguém.